Imagine um lugar onde a escuridão impera, onde a opressão paira no ar como uma névoa densa. Um país onde a liberdade é um sonho distante, um sussurro proibido nos cantos mais íntimos da alma. Esse lugar não é ficção. Uma nação aprisionada sob o jugo de um regime totalitário. Lá, a liberdade de ir e vir é uma miragem. As fronteiras se erguem como muros implacáveis, separando famílias e isolando o povo do resto do mundo. A expressão individual é sufocada, a voz da verdade silenciada sob a ameaça constante da punição. Em meio a essa distopia, milhões de pessoas lutam para sobreviver em condições precárias e subhumanas. O acesso à saúde é precário, a fome assola lares e a desnutrição marca os corpos de crianças e adultos. A esperança, muitas vezes, é a única moeda que resta. Olá pessoal, hoje vamos resumidamente e de forma realista explorar a história da Coreia do Norte, um dos regimes mais repressivos e cruéis do mundo, desde suas raízes no comunismo até as atrocidades cometidas pelo regime atual. Vamos revelar como a Coreia do Norte se tornou o pesadelo que é hoje. A história moderna da Coreia do Norte começa com a divisão da Península Coreana no final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Coreia, que estava sob ocupação japonesa, foi dividida ao longo do paralelo 38. No norte, as tropas soviéticas ocuparam a região, instalando um regime comunista opressor. Em 1948, Kim Il-sung, um guerrilheiro comunista, foi instalado pelos soviéticos como líder do norte. Ele rapidamente instaurou um regime totalitário, eliminando qualquer oposição e começando uma era de terror e repressão. Em 1950, a Guerra da Coreia eclodiu quando as forças comunistas do norte invadiram o sul, tentando reunificar a península sob um governo comunista. O conflito envolveu uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América e a China, resultando em um impasse brutal. Em 1953, um armistício foi assinado, mas nunca um tratado de paz, deixando as duas Coreias, tecnicamente, ainda em guerra até os dias de hoje. Após a guerra, a Coreia do Norte se isolou do resto do mundo, implementando a ideologia Joseon, que glorificava a autossuficiência e o totalitarismo comunista. Este isolamento permitiu ao regime suprimir qualquer dissidência, consolidando o poder absoluto de Kim Il-sung e mergulhando o país em décadas de repressão. Durante as décadas de 1960 e 1970, a Coreia do Norte parecia prosperar, construindo uma base industrial sólida, mas essa prosperidade era uma farsa, sustentada apenas pela ajuda soviética e chinesa. O regime comunista mantinha o povo sob controle férreo, enquanto a elite vivia em luxo. Nos anos 80, a economia norte-coreana começou a desmoronar. A infraestrutura se deteriorava e a produção agrícola e industrial mal conseguia sustentar a população. O governo comunista, no entanto, continuava a investir pesadamente em sua máquina militar e em projetos grandiosos e inúteis, aprofundando, assim, a crise econômica. Em 1994, após a morte de Kim Il-sung, seu filho, Kim Jong-il, assumiu o poder, continuando a tradição familiar de repressão comunista. A transição de poder coincidiu com a queda da União Soviética, que deixou a Coreia do Norte sem seu principal aliado e fornecedor. O país, já em crise, entrou em colapso total. Nos anos 90, uma fome devastadora, conhecida como a Marcha Árdua, assolou o país. Milhões de pessoas morreram de fome enquanto o governo comunista gastava seus recursos em armas e propaganda. O regime mostrou sua completa indiferença ao sofrimento humano, permitindo que seu povo morresse de fome enquanto mantinha um rígido controle sobre a população. Com a morte de Kim Jong-il em 2011, seu filho Kim Jong-un tornou-se o líder da Coreia do Norte. Sob sua liderança,
o regime comunista continuou e intensificou sua política de isolamento e repressão. Kim Jong-un expandiu o programa nuclear do país, realizando testes que desafiam e ameaçam a paz mundial. A Coreia do Norte é um estado pária, conhecida por suas terríveis violações dos direitos humanos. Milhares de dissidentes políticos, juntos com suas famílias, são enviados para campos de concentração, onde são submetidos à tortura, trabalho forçado e execuções sumárias. As condições nesses campos são desumanas e brutais. O regime comunista de Kim Jong-un mantém um controle total sobre a vida de seus cidadãos. Execuções públicas são usadas como ferramenta de intimidação. Qualquer forma de expressão ou dissidência é suprimida com violência extrema. A propaganda estatal glorifica o líder supremo e promove uma ideologia de obediência total ao Estado, enquanto o povo sofre em silêncio. Enquanto a Coreia do Norte vive sob um regime totalitário comunista, a Coreia do Sul segue um caminho totalmente diferente. Após a Guerra da Coreia, o Sul se reconstruiu e se tornou uma das nações mais prósperas e tecnologicamente avançadas do mundo. Na Coreia do Sul, a democracia e a economia de mercado permitiram um desenvolvimento extraordinário. Hoje, o Sul é conhecido por suas inovações tecnológicas, alto padrão de vida e um sistema educacional avançado. A diferença entre as duas Coreias é drástica e ilustra claramente os efeitos de suas diferentes escolhas políticas e econômicas. A zona desmilitarizada, também conhecida como DMZ, é uma testemunha silenciosa da divisão e das escolhas contrastantes entre o Norte e o Sul. De um lado, uma sociedade repressiva e isolada sob um regime comunista, do outro, uma nação livre, próspera e dinâmica. A vida na Coreia do Norte, regulamentada pelo Estado, onde a liberdade pessoal e a propriedade privada são drasticamente inexistentes, cada detalhe, desde a moradia até a profissão, é controlada pelo partido. Em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, apenas os privilegiados com a pontuação elevada no Songbun podem desfrutar de maior liberdade econômica e social. Os menos favorecidos enfrentam desafios constantes, com acesso restrito a recursos básicos como alimentação e saúde. A maior parte da população encontra-se em setores de trabalho rural, utilizando ferramentas primitivas e enfrentando condições desafiadoras, sem meios modernos de produção. O regime norte-coreano cultua seus líderes como divindades, exigindo lealdade absoluta e reverência em forma de homenagens e rituais públicos. A liberdade de expressão e movimento é estritamente controlada, com censura rígida sobre informações externas. Qualquer desvio do que é aceito pelo Estado pode resultar em punições severas, incluindo prisão e tortura e até execuções, refletindo uma realidade onde o medo e a desconfiança são constantemente sentidas pelo povo. E enquanto a Coreia do Norte vive na estagnação socialista, sua vizinha do Sul floresceu como uma democracia vibrante e economia de mercado. A zona desmilitarizada divide não apenas territórios, mas também dois mundos com diferenças drásticas. A austeridade continua a marcar a vida cotidiana dos norte-coreanos, com relatos persistentes de desnutrição e privação em muitas áreas do país. A ajuda humanitária é solicitada, mas frequentemente limitada pelas restrições do regime. Enquanto o país busca uma aparente abertura como resposta às tensões internacionais, a população continua a lutar com as consequências de décadas de isolamento e repressão. E como vocês puderam ver, falar e explorar a Coreia do Norte é um olhar cru para um mundo onde a liberdade individual é substituída pela lealdade ao Estado. Apesar das mudanças políticas, a dura realidade do povo norte-coreano permanece uma lição sobre os extremos do regime totalitário, que está longe de mudar. Muito obrigado por assistir, deixe seus comentários e compartilhe sua opinião sobre este retrato da Coreia do Norte.
Até a próxima. E pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como este.